Olá, meus amores! Renunes aqui para um vídeo super especial. Aliás, um vídeo que, assim, campeão mundial de pedidos aqui no canal, viu, meninas? E é o seguinte, hoje eu tenho convidadas. Estamos aqui com a Cris. Oi, gente. E com a Raíssa, que é a habituê do canal. Oi de novo. E se as meninas estão aqui é para falar de moda, mas ó, não é qualquer moda não. É sobre moda inteligente, sustentável e sobre o que vocês querem saber, que é o seguinte: qual é o verdadeiro tecido bacana? Como escolher, né, os melhores tecidos? O que é realmente sustentável no mundo da moda? Então essa conversa de hoje, gente, é importantíssima e vocês precisam ficar até o final. Então fica com a gente. Já deixa aquele like, tá? Para incentivar o canal, para eu trazer mais convidadas maravilhosas. E deixem as perguntas, porque olha, temos muito conteúdo bacana aqui. Bora lá? Bom, meninas, então vamos começar conhecendo a Cris, conhecendo a história da Cris. Cris, conta um pouquinho sobre a sua história, por favor. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Cristiane. Espero trazer um pouquinho para vocês do que é a moda sustentável real e não só ilusória que a gente vê muito aí no mercado. Eu tenho 11 anos de história na moda. Comecei como muita gente começa pela parte do fast fashion, pelo blog que todo mundo começou a ver e não achava no mercado. E aí eu fui me inserindo para o mundo da moda como consumidora e depois como empreendedora. Quando eu comecei, a gente estava na era do fast fashion. Então eu trabalhei com isso 6, 7 anos. Da proposta de moda, tendência o tempo todo. Abri a minha loja, eu não fazia ainda, era só multimarcas. Trabalhei com marcas incríveis, grandes no mercado, foi muito aprendizado. Era uma loja física. Era uma também, loja né? física. Tinha a loja física em São Bernardo, aqui no Nova Petrópolis, depois foi para São Caetano. Aí quando eu comecei a ver que só aquilo não me bastava pessoal, sabe, vender, eu tinha clientes semanais. Então, toda sexta-feira, né? Eu preciso de looks pra esse. Como se fosse descartável. Exatamente. E aí, assim, financeiramente, pra mim era incrível. Só que é engraçado, eu falo que é sempre aquela abelhinha do propósito que te fica e fala, não tá indo, não vai. E aí eu comecei a olhar aquilo e falava assim, eu tenho tudo que eu nunca imaginei chegar. Eu comecei a trabalhar com moda porque eu queria me satisfazer no mercado. Cheguei até aqui e não é isso que eu quero. E aí, o que eu faço? E aí foi quando eu resolvi ir pra trás, pros bastidores. Tá, mas como que funciona? Linha de Como que é essa produção indústria? mesmo. Isso. E aí, quando eu comecei a entender, estudando que a gente é a segunda indústria que mais polui no mundo, que o deserto do Atacama, hoje já tá nas mídias, mas antes não era super muito escondido. Que lá não tem espaço pra pessoa andar de tanta roupa, e de tanta roupa com etiqueta, que nunca nem foi usada. Quando eu fui pra trás, pra entender como funciona todo esse processo, estudar e pensar assim, tá, é a segunda indústria que mais polui no mundo. O que eu posso fazer pra isso? E uma coisa que eu quero trazer muito clara aqui, meninas, porque a Cris tá aqui também. A gente tem essa conexão muito forte, porque eu já fui blogueira, inclusive, da Rá, né? Colocava lá tudo pra vender, fazia essa influência, né, de roupa. E eu, provavelmente, influenciava o tipo de cliente que você tinha. Assim, e chegou um momento que eu falei, não é isso, não é sobre isso. Quando eu voltei, né, quando eu montei o canal, eu resolvi trazer a moda novamente, porque é recente que eu comecei a falar de moda aqui, um dos meus primeiros princípios foi esse. Eu vou explicar como usar, gostar, curtir moda e até comprar a moda, mas com inteligência, que é o nosso propósito. A moda não é um incentivar, propósito. né, o e não consumo. consumismo desenfreado. São marcas, né, que hoje tem 50 coleções, né, uma coleção por semana no ano. Não é o objetivo. E o legal é ver a mulher que se veste que nem, né, hoje eu coloquei, a gente tá de blusinha igual, ó. Estamos, Mas olha que estilos diferentes, que legal. E é isso, né, essa roupa que vai com tudo, que combina em vários momentos, que você se sente linda. E confortável. Confortável e com um objetivo, né. Isso é muito legal. E aí, da onde vem essa coragem de falar, então é o seguinte, eu vou arregaçar a minha manga e eu vou pra produção. Conta pra gente como aconteceu tudo isso e essa relação com a sustentabilidade, que tem muita conexão, Sim, né? total, exato. Quando eu descobri tudo isso, dessa poluição, desse consumo desenfreado, não saber de onde vem e como é o processo não me bastava. Porque eu não conseguia dar esse retorno pro meu consumidor, né? Então, tipo assim, eu vendia essa blusinha pra você hoje, sexta-feira que vem era outra. E eu falava, então, essa que você comprou? Não,
deixa lá, compra essa. E aí não fazia muito sentido. Aí eu pensei assim, tá, então eu vou montar, igual vocês falam, que eu acho que tem muito a ver o nosso trabalho, né? Moda com propósito, e é o propósito da minha marca, um guarda-roupa inteligente. Sim. É você falar, tá bom, sexta-feira eu vendi essa blusinha. Na próxima, o que eu vou vender pra ela? Não jogar fora aquela blusinha, reaproveitar aquela blusinha. Então hoje, no meu processo, assim, trazendo pra atualidade, toda a coleção é preocupada com o que a pessoa já teve nas coleções passadas. Que ela pode usar junto. Que ela pode usar junto, fazer essa conexão. E aí eu comecei a pôr a mão na massa justamente por isso. Porque quando eu chegava, no meu fornecedor e falava, tá, agora eu preciso de calças confortáveis que dê pra usar com essas e essas e essas peças que eu tinha um ano atrás. Não tem, porque não é o que tá na tendência. Aí foi que eu falei, bom, não dá. Ou eu vou pra trás do balcão e produzo o que eu quero e o que eu acredito, ou não dá pra trabalhar assim. Porque senão o meu consumidor vai ser o refém, tá? E nunca vai sair da tendência, vai ser sempre refém da moda. Sim. Bom, e agora então a gente quer entender, porque é o seguinte, um dos principais propósitos desse vídeo é trazer a questão do tecido. Então conta pra gente como você começou a escolher os tecidos, entender quais funcionariam com esse propósito e daí também a dica, né? Qual o melhor, qual o pior, queremos saber quais são os vilões dessa história. Conta pra gente. Muito. Os tecidos mais sustentáveis, que a gente pode dizer assim, porque se eu falar que assim, existe uma moda 100% sustentável, eu vou estar mentindo. Né? Porque se a gente for pensar desde o plantio do algodão até a blusa na sua casa, é muita. A cadeia produtiva é muito gigante. Então, a gente tenta colocar o mais sustentável possível dentro de um produto para chegar na sua casa. Os tecidos naturais são os melhores, tanto em durabilidade quanto em sustentabilidade. Mas a matéria-prima do algodão é sustentável, é natural. A gente tem o linho, que é o segundo top de natural que a gente encontra no mercado hoje. Aí a gente vai ter mais a parte de artificial, que a gente chama, que vem da natureza, mas passa por um processo químico para virar tecido. Que aí tem a viscose, o modal também, ele passa por esse processo químico. Aí tem a seda, que como o couro esbarra, é natural, mas esbarra em alguns outros pilares. Então tem bastante tecido que a gente pode trabalhar. Tem a lã, o cachemir, que é natural, mas também tem que ter um cuidadinho com os animais. Então tem bastante linha pra gente trabalhar antes de chegar no artificial, que é o poliéster. Agora, Cris, eu quero saber, eu tenho certeza que todo mundo tem essa curiosidade, que é o seguinte, qual é o grande vilão dos tecidos? Bom, o top 1 dos vilões do tecido é o poliéster. O poliéster, ele é a matéria-prima de vários tecidos. Por que ele é o vilão? Porque ele é feito de petróleo. Ele é o vilão hoje porque a forma como você descarta ele é inadequada. A natureza não vai absorver. Não, a natureza não absorve. Porque nada mais é do que plástico. E plástico a gente sabe que são anos e anos e anos na natureza e não se decompõe. Então, se a gente pensar ao pé da letra, eu vou lá e compro uma blusinha com um preço super acessível e eu começo a usar, ela rápido fica com cheiro, não é legal, nananã. Ah, não quero mais. Né? De repente eu vou doar, não dá nem pra doar porque tá destruída, tá feia, não é legal. Isso pode ser descartado no lixo, provavelmente. E aí vai ficar lá Anos. 200, 300, 500 anos. Muitos microplásticos que os poliéster, conforme a gente vai lavando, vai soltando microplásticos e vai indo para os oceanos. Então a gente esbarra na vida marinha também, não só no solo. E existe algum poliéster melhor ou pior? Por exemplo, de repente o biquíni, a lingerie, geralmente tem um poliéster no meio. A roupa de academia. A roupa de academia. Existe um melhor ou pior ou infelizmente não tem como? Como que acontece isso? Então, eu costumo falar que o poliéster, ele não é também de todo o mal, né? Principalmente na parte de inverno, a gente precisa do poliéster. E agora com essa parte de desequilíbrio, né, ambiental, climático, a gente está tendo mais frio do que o comum, por exemplo, aqui no Brasil, a gente precisa se aquecer. E ele é térmico. Então, o poliéster ajuda muito a gente ter esse térmico do corpo. Ele é protetor pra gente. Então, eu acho que, assim, encontrar fornecedores, lojas, que te tragam essa qualidade de durabilidade é a melhor opção. O fato de durar a peça já muda tudo. O fato de durar a peça muda tudo. Porque você não vai querer descartá-la
com facilidade, não vai querer jogar fora. Não é um tecido ecológico, mas que você vai usar por mais tempo. Sim. Se é de qualidade. Então, assim, não é que você nunca mais pode comprar poliéster, você pode. Só pensando nessa Essa roda. roda Esse de onde ciclo. ele vai chegar, nesse ciclo de onde ele vai ir depois. Bom, como estamos falando então de vilões, eu quero saber de uma coisa que eu falo Polêmica. mal mesmo, eu não sou de xingar, mas aqui eu falo mal mesmo, que é o tal do, entre aspas, couro fake, couro que de couro não tem nada. Que é aquela peça que você compra iludida, falando isso aqui vai durar, essa jaqueta, essa saia, e de repente você quase fica nua na rua, porque eu vou contar. Eu já tive um Descasca, short, né? tá? Que eu tava toda me achando. Quando eu olhei no restaurante, começou a sair o meio, e aí começou a sair. Gente, eu quase fiquei nua, real, na rua. Explica pra gente o que é este tecido que de couro não tem nada, que é o tal do PU? Isso. Esse é um Hoje baita a vilão. gente muito. Hoje a gente chama ele de sintético, né? O termo couro nem pode mais ser usado. O couro realmente é só para pele de couro. Tá. Assim, ele é poliéster 100%. Tá. Tá? Ele é 100% plástico. Ele é um plástico por cima de um tecido? Ele é um tecido de uma gramatura muito fina, Tá. muito fininha, que não daria pra você só usar ele. Senão eu ia ficar pelada, Porque que foi o que por eu falei. baixo, quando ele descasca, chega a parecer até Uma um telinha. PNG, Não né? parece Isso é uma telinha. telinha, É. exatamente. Que também é de poliéster, por isso que eu falo, a base do poliéster faz muita coisa. Então ele é essa telinha, e por cima, pra esteticamente ele parecer o couro, é essa película plástica. Que não dura nada, gente. A gente sabe, a gente já tem até estudos que no máximo, ele chega a 1 ano e meio. 1 ano e meio, gente, isso não é nada. 1 ano e meio, Tem gente eu que lembro que eu paga fiz há 1 ano e caro, meio hein? atrás. Caríssimo. E eu já ouvi gente falar que tem que hidratar. É mentira, porque não é pele, né? O couro Normal, mesmo sim. animal, sim. Porque é Você uma tem pele que como a hidratar, nossa. Porque senão Agora ele o PU não resseca. faz sentido. Não, nenhum. Não faz adianta. sentido nenhum. Não Já me percam falaram, tempo não, com vocês. hidrata. Gente, não faz sentido nenhum. Vamos decretar, vamos combinar aqui todo mundo? A gente não compra mais e pronto? Fim do sintético. Porque, gente, quem é vegano, né, se preocupa com a natureza e tal, ao invés de comprar um PU, um couro fake, compra outro tecido bacana. Outro tecido, né? exato. Um A gente tem tecido de outras- qualidade, grosso, né, que faz a substituição numa jaqueta, numa coisa legal e que não vai gerar esse lixo todo. E Rê, já tem estudos de tecnologia que a gente consegue fazer do cacto um couro, Olha. do abacaxi um couro. Assim, ainda é muito Maravilhoso. novo, é muito estudo, mas a gente vai conseguir ter a saída pro couro bem futuramente. Então, o legal é entender realmente como, né, usar da melhor maneira as peças. Por isso que a gente se preocupa tanto, eu falo tanto aqui, gente, cuidado, às vezes você compra aquela peça pela internet, você não sabe se vai usar, mal chegou, não deu pra usar, já manda pra frente, não sabe nem pra quem vai, se vai virar lixo, não vai. Tudo isso é muito sério, né? Sim, e isso é um ponto importante. Quando você fala o que você vai fazer depois, a pessoa fala, eu dou. Mas não é simples assim. E será que a pessoa vai querer usar? Exato. Porque às vezes você tá num estado, se você não quis, porque que o outro vai querer, né? E assim, se você andar Não, você tem que doar em boa qualidade. É, também. É. E às vezes você anda pelo centro de São Paulo e vê um monte de roupa ali espalhada. Nossa, um monte jogada. Isso é um problema, é um quesito, Sim. né? Que hoje as marcas têm que se preocupar. Pra onde que vai o seu produto depois dele não ser mais usado? Sim. Bom, e é o seguinte, você tá gostando desse vídeo? Se inscreva no canal, né, meus amores? O foco, o objetivo desse ano é chegar a 200 mil inscritos. E olha que maravilha levar esse conhecimento da Cris, levar o conhecimento de cor da Rá e a gente construir aquele armário incrível, maravilhoso, parar de gastar dinheiro à toa, se sentir linda, né? Valorizar, olhar no espelho e falar, tô feliz, eu tô feliz, olha a minha A blusinha autoestima aqui linda. super elevada. E se vestir de si, né? Da sua personalidade. Exatamente. Isso é maravilhoso. Então, ó, cheguei na loja, eu vou dar uma olhadinha na etiqueta. Dá umas diquinhas pra gente aí, por exemplo, eu vou dar uma olhada, gostei dessa blusinha, tô na dúvida, às vezes tem um preço legal, tal. O que você fala, ó, não faça isso e aqui, ó, vai mais ou menos por esse caminho. Tem algumas dicas práticas? Tem sim. Eu acho que o primeiro ponto que é você pensar é você se conhecer, você saber o seu estilo. Sim. E saber o quanto você vai usar dessa peça. Eu sempre falo isso para as clientes da Carlota. Eu amei essa blusa. Quantos looks você se vê com ela? É o que a gente fala muito, do consumo consciente, Exato. né? Saber Se não é aonde- pare de comprar, compre, mas compre com consciência. Quando você encontra o seu estilo e você olha aquela peça, olha no espelho e fala, nossa, eu tô vestida de mim, mesmo se de repente passar moda, você fala, não, mas
pra mim funciona. E você não tá liga. segura, né? Segura, e- confortável. Exato. E tem uma peça que conta uma história. Eu amo, gente, eu amo quando eu tô com uma roupa antiga, alguém elogia alguma coisa, ou pergunta de onde é, eu falo, nossa, essa blusa, quando eu tinha 20 anos, né? Ou então foi da minha mãe, foi da minha avó. Tudo que tem uma história tem um valor muito mais importante. Muito mais. Ô, Cris, falando em cor, e como é que funciona a escolha das cores? A questão do tingimento, que a gente sabe que tem essa questão da sustentabilidade que deve bater um pouquinho ali com a cartela Sim, de cores. Sim. A gente ainda segue muito uma cartela padrão a cada coleção, né? Hoje, na Carlota, a gente faz 2 coleções anuais. A gente não faz produção, toda sexta-feira tem uma peça nova. Então, a gente ainda fica muito refém à cartela de cor do momento, a cartela de cor Capantone. Então, eu tento traduzir isso para a personalidade da marca. Tá. Então, não adianta eu colocar só o que está muito em alta, se não conversa com os clientes e com a proposta da marca. Então, eu tento trazer o máximo possível para a realidade. Então, assim, por exemplo, o pink é uma cor do momento. Mas eu pego o rosa em si e a gente vai destrinchando Nossa, ele a coleção de da acordo Cris, com... Rê, deixa umas imagens, tá maravilhosa a coleção nova. Vocês vão amar. Eu tô babando nessa daqui, gente. Olha essa cor, é a cor que eu mais amo. Harmonizou com a minha entrou. beleza, né, gente? Aqui ela também quer, mas é minha. Perfeita para as meninas de pele verão, ó. Já faz propaganda, né? Sim, eu também sou pele verão, adoro. Eu fico com inveja. E ele é legal, essa em específico é uma camiseta 100% algodão. E é algodão com selo de sustentabilidade do agro. Então ela foi feita com toda a especificação do processo, desde o plantio até o tingimento, que é um tingimento natural. De alguns insetos que a gente acha na natureza, que é um inseto, chama conchomila, esse inseto. É dele que a gente extrai o corante vermelho. E aí é um tingimento natural, porque o resíduo, quando vai para a natureza, também não causa um efeito como uma tinta tóxica. Exato. Ele não é sim. químico. Quem tem alergia também é muito legal. Porque quem tem alergia, às vezes, acha que é só o tecido. E não, às vezes o tingimento te dá alergia. Corante, o corante que vai na calça jeans, por exemplo. O preto, né? O preto, ele precisa de muito corante para chegar ali naquele tom preto. Vocês podem ver que preto é uma cartela gigante. Então, eu não acho que é unânime, mas não é. Tem vários tons, né? Para fixar. Nossa, precisa de é muito verdade. corante. Lembrei quando eu era advogada, eu usava calça social. Eu lembro que eu tinha algumas que minha unha ficava preta. O Você esmalte usando. branco fica azul, né? A bolsa. Você suja A as bolsa vezes. mancha, a cadeira. É. É verdade. Mas isso não é natureza, porque se solta no nosso corpo. Nossa, Na água. os rios e rios e rios poluídos É. por causa do É, tingimento. você vê como a gente tem que pensar sempre além, como é bom, né, ter essa conversa. E aí, eu quero saber muito sobre o custo, né? Isso acaba impactando também, por exemplo, se a gente pensar que usaram, né, uma quantidade X de inseto e tal, esse custo acaba sendo muito mais alto, tem a ver essa relação do preço final, como que impacta isso? Tem a ver sim. Hoje, com essa alta do ESG, né, que a gente está sendo, graças a Deus, obrigado a seguir algumas normas, isso está melhorando muito Tá. pro custo final. Tá. Mas assim, empresas grandes que fazem todo esse processo, por exemplo, do tingimento, eles são obrigados a fazer essa renovação das águas, então isso acaba impactando no custo final para o consumidor. Tá. Né? Então, sim, o processo de produção, respeitar o processo de produção. A Carlota é uma empresa slow, então slow a produção é devagar. A gente respeita as pessoas. É o slow da marca. fashion, Slow né? fashion. Que tem a ver com esse termo que é maravilhoso. Isso, assim, a gente respeita, a gente usa muito uma frase no nosso Instagram que chama feito de pessoas para pessoas. Perfeito. Então, são pessoas que estão fazendo o produto. Desde sempre, desde o desenho até a embalagem, até chegar à sua casa. Eu também aprendi que para eu garantir que o meu produto dure o tanto de tempo, 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, Sim. na sua casa, eu tenho que te ensinar como cuidar dele. Ah, então você vai ensinar todo mundo aqui. A gente já quer aprender a lavar saber. roupa agora. Agora, Ai, gente, teremos lavar roupa detalhes. nunca foi tão legal. Ó, pode pôr todos os truques na mesa aqui que a gente quer saber. Conta. Todas as nossas peças, todas, elas sendo de algodão
ou igual o tricô, que tem a parte de acrílico, que é a parte do poliéster do termo, que é pra você ficar quentinha, todas elas vão com esse saquinho de lavagem que a gente fabrica. Porque não vem com essa dica, então agora a partir de hoje você vai lavar tudo na mão, porque não rola, Não, né? A gente não. precisa da máquina. Exato. Então, esse saquinho, gente, você coloca tudo aqui dentro, né, Cris? E funciona muito Mas bem. aí você separa por cor, como você faz? Uma máquina normal, você vai lavar a vida normal. Sim, por obrigatoriedade, né, de não manchar, Tá. você tem que separar algumas cores né? pra poder durar. Principalmente o jeans, tá? Todo mundo acha que jeans não solta, jeans Jeans solta solta muito. Então, lavar O jeans jeans com só com preto, azul ou com preto. Eu acho que a máquina do branco é primordial, né? Ah, também. sim. A máquina Ai, do gente, a branco, máquina uma do do branco é preto. sagrada. É sagrada, eu acho. Eu acho a máquina do branco sagrada. E aí pode pôr uma off-white, porque você não vai pôr uma química, Exato, né? você pode pôr um off-white. A gente sempre indica não usar alvejante. Ai, boa. Vamos lá, vamos falar de produto? O bicarbonato Vamos é falar legal. disso. É ótimo. Bicarbonato pro branco eu costumo pôr. Tem uma misturinha maravilhosa de vinagre com bicarbonato Na e descrição. detergente neutro, sabão neutro. Faz aquela Líquido? misturinha. Líquido. Ai, líquido, gente, por favor. Isso é não usem importante. mais o pó. Não usa sabão em pó, não. então Olha. já retira o pó. Por quê? Porque Eu o pó gosto. degrada muito as roupas. Senhor Otávio Lazuri, você tá ouvindo? Porque assim, O lógico, meu também. O Léo Também. ama pó. é porque é mais Eu barato, parei de- né? Impacta, gente. Mas eu falo, depois no final vai estragar a roupa. E Muitas às vezes a peça manchas. fica dura. Porque Dura. também põe muito na máquina. A peça fica dura, ela cria uma película em cima da roupa. E o meu queridinho, que é o sabão líquido de coco. Ai, eu adoro. E ele realmente cuida melhor da peça. Ele tem essa extração natural do coco, né? Que é uma fruta. Acaba sendo menos resíduo também. Menos resíduo e Na por ter água. menos químico. Tá. Não é totalmente sem química, porque o sabão em si é uma química, o Precisa, sódio, claro. ele precisa. Mas Tá. ele tem menos agente químico do que os outros sabores. Ele ajuda a manter a cor da peça. O que você recomenda pra durar a peça? Tudo depende muito de como a peça tá. Se for só o suorzinho Do dia a dia a dia. dia, não precisa de molho, não precisa esfregar. Quanto menos atrito, Melhor. melhor. Tá. Então, assim, não precisa lá, né, escovar. Lógico, às vezes o colarinho de uma camisa. Maquiagem. Exato, a maquiagem embaixo do braço. Isso deixa a peça pede um pouco mais de cuidado. Então, aí o molho é bem legal. Assim, alvejante, a gente elimina o máximo que der. Eu sei que Tá. ele deixa aquela peça branquinha, linda, maravilhosa, mas ele vai Vai tirando a propriedade do tecido. Tá. Até rasgar. Tá. Então, Legal. o alvejante, ele é lindo e estético. Tá. Mas Só em último caso. Só em último caso. Só em Tá. último... Quanto menos usar, melhor. Mas normalmente a nossa máquina é maior de suor, né? De usei Sim. o dia inteiro, tirou Tá. ali, bora lá. Então, assim, fazer essa separação é muito legal de cores do que vai pra máquina. De preferência, se não tiver a mancha, virar todas as peças do avesso. Na hora de lavar. Isso. Calça jeans, sempre abotoa e puxa o zíper, porque o zíper Vai encaixa em outra prender em peça. outra peça. Eu recomendo sempre fazer a primeira lavagem da máquina sem o amaciante. Porque ela vai passar por todo o ciclo, deixar ela sem nada de sabão para depois introduzir o amaciante. Tem gente que não gosta mesmo. Realmente o amaciante ele cria uma certa dependência, película na peça, por conta do cheiro, por conta realmente de algumas químicas que tem. Mas quem ama o cheirinho, quem ama, e eu falo isso lá no Instagram da loja também, não é quanto mais melhor, é quanto menos melhor. E a Quanto gente tem mais essa ilusão. amaciante você coloca, Não vai ficar mais molinha a peça. não vai ficar mais molinha a peça e assim, vai ficar com tanta coisa que ajuda a ter um mau cheiro depois. E aí o vinagre entra ali, tem gente que coloca no lugar, na lavagem final, né? No lugar Sim, do tem gente que amaciante. troca no amaciante. Eu já tive experiências de sentir cheiros, principalmente no poliéster, fica com cheiro do vinagre. Ele Eu absorve. nunca senti. Ele absorve. Tá. Então depende muito de cada, De peça. né, de cada sentido de cada pessoa. Eu costumo misturar o amaciante com o vinagre. Eu também. Então pouco, ele já ajuda, exato, ali na última lavada, a última enxaguada. Os industriais te dão uma medida certa de usar em cada máquina de lavada. Tá. Então seguir aquela instrução é bem importante. Não colocar tampinha cheia. Concentrado, né? Concentrado principalmente. Tá. Então põe um pouquinho de vinagre, última lavada, que vai dar certo.
Agora eu quero saber, porque eu ouvi boatos que você tá desenvolvendo uma linha. Conta! Sim, a gente está desenvolvendo uma linha de cuidados com a peça. Que máximo! Eu já testei, os produtos são maravilhosos, gente. Estou ansiosa para começar a venda logo. E vai ter sabão, amaciante. Então, a gente já tem a linha de cheiro, né, do nosso cheirinho exclusivo que as clientes amam. Então, que também isso é muito legal, ajuda você a lavar menos a peça. Não é Sim. toda vez que Você você espirra. usa. Você espirra na roupa. Eu já quero. Você não precisa usar, lavar toda vez que você usa. Eu já ouvi muito Você isso. pode deixar tomando um arzinho, dar uma espirradinha. Você foi ali, volta pra usou, voltou, por que você vai lavar, né? Sim, exato. Eu tenho mania de passar às vezes o steamer, dependendo do lugar que eu vou, não quero lavar a peça. Passa um cheirinho, Passa um passa o cheirinho steamer. agora. E falam que é melhor, né? Qualquer cheirinho que você gostar um pouco mais claro, que seja pra tecido, antes do steamer, né? Porque o steamer faz fixar. faz fixar. Exato. Amei. E evapora também, ajuda na passada. E a gente vai trazer alguns atributos pra ajudar. Então, esse papa bolinha, que a gente chama de depilador, pra você Gente, tirar. bolinha. Maravilhoso. Bolinha é sinal de mau uso ou que o tecido não presta, ou bolinha acontece mesmo? Fale um pouco sobre a bolinha, por Da favor. onde vem as Porque bolinhas? as bolinhas existem. A gente tem um termo técnico pra ela, chama peeling. Ah, Então, são acúmulos de tecido, tá. que aí vai formando essas micro bolinhas no tecido. Sim, tem bastante tecido que já tem na composição, assim, você usou, nem lavou, ele vai encher de bolinha. E aí, realmente, é uma qualidade um pouco inferior a um Não tem como algodão. saber na hora de comprar. Quanto mais poliéster, poliéster, né? mais bolinha. Quanto mais poliéster, mais bolinha. Isso. Tá bom. De olho na etiqueta. De olho na etiqueta. E tem o atrito do corpo e o atrito de lavagem. Por isso que eu falo sempre colocar do avesso as peças para lavar. Porque aí, Muito legal. na contração da máquina, ela não vai formar bolinha. E o Um saquinho saquinho. ajuda Nossa, muito o a não saquinho é formar bolinha. maravilhoso. Então, Muito. Eu amei já também essa ideia. A gente Daí põe é vários cada saquinhos. peça Vários num saquinhos. saquinho. Não, você pode colocar mais de uma Várias. peça. Tá. Se Máquina for cheia de florzinho, saquinho. Máquina cheia Máquina de cheia de saquinho. saquinho. Pra lingerie é excepcional. E essa daqui é a coleção nova? Essa é a coleção nova lançamento. Nossa, último É, lançamento. parece uma fita, né? Que linda. Gente, essa daqui já, ela acaba tendo um pouquinho da lã acrílica, é isso? Tem um Pra pouquinho poder da lã aquecer. acrílica para poder aquecer. Essa lã se chama Rayon, Tá. que dá esse brilhante, que é a Ela saída. tem uma trama, Tem né? uma trama. É a saída que a gente teve para não usar o aviamento mais poliéster, né? Mais plástico na peça. Então é uma peça texturizada com um fio só. Não, maravilhosa. Eu tava vendo que a moda agora também é até jogar assim, né? Quando não tá tão Ai, é frio, super ó. elegante. Ela tem adoro. uma textura mais grossa, né? Ela é Tem. linda. E macia, né? A gente Macia. consegue Vai fazer. bem. Quando a gente mistura o acrílico com o algodão, a gente traz essa maciez pra peça. Não Olha. fica duro. Não, tô apaixonada. Caso tenha as bolinhas, no atrito geralmente a gente acha aqui debaixo do braço ou no meio da perna, ou a bolsa que fica, né, aqui Puxando fechando. também. Então é sempre passar tem gente que usa o gilete. Não tá Ele é esperando. muito tomar legal, cuidado, mas tem que né? tomar muito cuidado. Já me deram bronca aqui que eu falo que eu não tenho roupa de ficar em casa. Por quê? Eu penso o seguinte, se essa blusa é confortável, como eu trabalho em casa, eu quero estar bem em casa, recebo em casa, né? Claro, gente, não é a roupa que eu vou fazer uma faxina, né? Às vezes as pessoas entendem errado. Sim. Mas tem gente que se arruma tanto pra sair, e olha que tem um convívio social em casa com o marido, com o filho, nanã, coloca a camiseta do vereador, né? Antiga, lá, furada. Não, gente, vamos estar bem, né? A gente tem que estar bem com o E nosso o marido, legal com o é nosso que são filho. peças confortáveis, né? É. Que nem eu tô com essa É um dos camiseta, nossos ela é bem finais. comprida também. E eu acho que essa versatilidade é muito bom. Você conseguir usar o mesmo look de várias formas diferentes, parece que você tá com várias roupas diferentes. Amei. Cris, obrigada. Ah, eu que agradeço. Obrigada por tudo. Adoramos. Gente, se vocês tiverem mais dúvidas, comentem aqui que eu vou ficar no pé da Cris pra ela responder, eu repasso também. Se tiverem mais perguntas, a gente pode até fazer um volume 2, né? Eu tô encantada, tô apaixonada pelas peças. E assim, Um trabalho visitem o maravilhoso. site, conheçam e vamos incentivar, né, esse trabalho maravilhoso que a Cris faz. Ah, eu que agradeço. Espero que vocês tenham gostado, que eu consegui ajudar um pouquinho aí no guarda-roupa de vocês. E me coloco total à disposição, tanto pra vocês quanto pra vocês que quiserem Muito obrigada. saber mais, discutir ideias, só me chamar. Ai, amei. Obrigada. Obrigada.